Galera, hoje estou aqui, né, para mais um vídeo com vocês de Hours. Eu disse que eu vou estar gravando. E como prometido, hoje a gente vai fazer o showcase de todos os personagens. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tô voltando a trazer vídeo e tem bastante vídeo legal no meu canal. Bom, eu vou mostrar o showcase de todos os personagens. Caso vocês não saibam como pegar, vê o meu vídeo lá que eu postei ontem. Tá lá no canal, é só entrar aí. Que eu ensinei como pegar todos os personagens. E agora eu vou mostrar o showcase de todos eles pra vocês. Então é isso. Vamos lá. Bom, o Invader é o primeiro personagem que você consegue no jogo inteiro. Ele é muito fácil de conseguir. Então é tipo assim, na verdade nem é fácil de conseguir, você consegue ele entrando no jogo. Então é claro que ele vai ser um pouquinho quebrado, né? Como todos os seus personagens. Bom, mas ele funciona aqui sim. O clique dele dá 8 de dano e ele dá um combo que acaba quando ele dá a foicizada pra trás. Né? A foicizada de cima pra trás. Bom, a segunda habilidade dele, ele dá um giro, dando um dano de 4x4 no cara. E isso, dependendo da dificuldade, pode stunar ele por alguns segundos. Ou melhor, enquanto ele estiver acertando o cara. Bom, o segundo ataque é um dash, onde você dá um dash teleguiado que dá 24 de dano no acerto. É, só isso. Eu não recomendo vocês usarem o dash pra combos. Eu recomendo vocês usarem pra escapar. E bom, a quarta habilidade é o poder de espada dele. Onde a espada dele fica verde, quanto mais você bate no cara, mais o efeito dura. Então se você bater pra sempre, você nunca vai perder o efeito. Bom, você começa a dar mais dano no cara. 12 de dano clique em vez de 4, deu pra perceber. E você cura 3 de vida, que é muito bom. O giro dá um dano de 4x6. O dash dá um dano de 36, se eu não me engano. Não tem como cancelar esse ataque, você tem que tomar dano ou esperar ele acabar. Aí, ó, acabou. E uma passiva do Invader é que toda vez que ele acerta um clique, tem que ser o clique, não pode ser uma habilidade, ele recupera 1 de cooldown. Ó, vou gastar minhas habilidades e vocês olhem. Eu vou soltar o clique, ele vai recuperar elas. Estão vendo como a barrinha dá uns pulinhos? Bom, e o Invader ele comba muito bem com o primeiro tempo do jogo. O Halt, porque durante o Halt você consegue meter 2 giros se você meter um giro no começo, outro no final, e no final você pode ainda meter um dash, o que vai dar um dano muito bom. Bom, como todos os personagens têm muitas melhorias, eu não vou falar sobre todas elas. Mas dá pra ver que o Invader, ele tem um monte de traços, né? Ele tem um M na cara dele, bem detalhado, e tem a coroinha dele. Bom, agora pro Prophet. Bom, o Prophet, ele é esse personagem aqui, desbloqueado após matar o Equinox. Bom, ele é um personagem muito lento e bem baseado em stop times ou em tempo. Bom, a primeira habilidade dele, né, o clique, ele dá essa lançada aí, bastante demorada, mas ele dá. Apesar dela ser bastante demorada, ela dá 20 de dano. Bom, a segunda habilidade depende totalmente de sorte ou de tempos, porque ele vai ficar uns 5 a 3 segundos carregando a lança e depois vai dar um ataque.
de 100 de dano. Não se impressione, até porque é bem difícil de acertar. Vou acertar nesse próprio dummy aqui que está andando e vocês vão ver que vai ser bem difícil. Tem que prever o movimento que ele vai fazer aí, ó. Quase previ. Por isso que ele depende bastante do halt. Pra você parar o tempo e usar aquela lançada. E você pode combar. Bom, o terceiro ataque dele, habilidade, o segundo, caso vocês queiram, é um dash. Um mini dash que acumula até 2. É 2 segundos cada dash. E sim, você pode spamar eles e dar esse dashzão. Mas se você quiser dar só um pulinho, dashzinho, é de boa. Bom, isso é bom pra compensar como ele é lento. Porque se eu andar aqui com esse cara, dá pra ver como ele é lento. Isso é muito ruim. E esse dash é exatamente pra isso. Pra chegar perto. Bom, agora a cura. A última habilidade. Bom, nessa habilidade, ele fica parado por alguns segundos e se cura. É só isso. E você pode recarregar essa cura dando clique nos inimigos. Não pode ser lança, não pode ser habilidade, tem que ser clique. A não ser que você tenha melhorias. Bom, mas se você não quiser usar um negócio cheio, para não desperdiçar, você pode usar ele antes da hora. Bom, vocês podem ver que eu tô aqui com 5. E se eu quiser, eu já posso usar. Bom, ele é só isso. É só isso. Dá pra ver que ele tem uma lança bem grande, bem brilhante. E que ele tem muito 2/M. Dá pra ver que ele é um rei por causa da coroa dele. Então vamos lá. Bom, Witness. Isso mesmo, Witness. Bom, ele é um personagem muito baseado no Zero por causa dos kundais dele. Isso é um fato. Mas tirando isso, ele é um personagem muito roubado. Bom, primeiro dessa violada, que é um pouquinho demorada, mas ela tem um alcance justificante. E pega bastante gente. Dependendo de onde você estiver virando. Bom, ela dá 16 de dano e uns efeitos de choque legal. Segunda habilidade, ela dá uma bicuda em quem te dá perto. Não, não tô brincando. Ele literalmente dá uma bicuda. Vou até mostrar aqui pra vocês. Bom, nisso, essa bicuda é bem difícil de acertar. Tanto se eu vim aqui, ó, ela acerta. Mas se eu venho aqui, por exemplo, na distância do violão, ela já não acerta. E ela dá 10 de dano, que eu acho bem ruim. Porque ela não stuna. E é muito difícil de acertar. Apesar do curto do cooldown. Bom, a próxima habilidade te dá um escudo. Que dura alguns segundos, diria que uns 5 ou 3. Bom, e é 25 de escudo. Claro que você pode aumentar para 50 com melhorias. Mas é isso, ele te dá um escudo. E esse escudo aí, ele não tem nenhuma propriedade especial, como stunar, explodir ou rebater projéteis. Para isso, já sabe, né? Melhoria. Bom, o último ataque dele, ele carrega umas 3 vezes um raio. E depois ele joga esse raio. Dando lá seus 40 de dano inicial e stunando o inimigo por 3 segundos. Bom, por que eu digo que ele é um personagem baseado em tirar cooldown? Porque o escudo é muito curto e você quebra ele muito fácil. E o raio tem 11 segundos de cooldown. E como esse personagem tem uma pouca vida e uma dependência de raio, você vai depender do Zero para fazer combos. E eu digo combos tipo esse daqui. Bom, e é só isso ele.
Eu não sei se ele tem alguma passiva. Mas eu sei que ele é bem legal. Ele tem uns efeitos de choque. Dá pra ver que ele é cinza. Tem o olhinho dele. Tem os cabos dele. E tem o mais importante, um raio do violão. Bom, agora pro Artisan. Ontem, no último vídeo, eu tava me perguntando se era Architect ou Artisan. Mas eu vou ler o nome Artisan mesmo, gente. Bom, Artisan tem uma corrida bem legal, né? Dá pra ver que ele anda bem legal. Ele é um personagem baseado muito no Zero também. E nos seus aliados. Que aliados? Vou mostrar já. Bom, ele tem um clique que stuna um cara, dependendo da dificuldade, por meio segundo, né? E ele só tem 2 ataques a combo. Quer dizer, 3 dependendo. Ele ataca pra frente, depois pra trás. Se você esperar um pouquinho, tem vezes que ele dá um giro pra atacar o bicho. E dá 12 de dano do mesmo jeito. Bom, o próximo ataque não deve dar pra mostrar aqui. Mas ele é um escudo que ele depende muito do Sandy. Porque enquanto ele tá amarelo, essa luzinha amarela, só enquanto essa luzinha amarela, ele tem, né, o seu quadrado de escudo, né? E tipo assim, ele dá parry nos bichos. Escudo, ele não tem propriedades especiais, mas ele tem aquela lá de defender projétil muito bem. Ele é muito bom em counterar projétil, principalmente do Builderman. Ele countera muito antes do escudo acabar. E ele é sem cooldown, dá pra ver. Pra você poder ficar spamando mesmo. Dá pra mudar meio stud enquanto você tá usando o negócio. Bom, o terceiro ataque é a torreta que me impressiona. Que eu achei que por ser a mais roubada ia ficar no último. Mas ele bota uma torreta. Essa torreta vive por uns 7 a 10 segundos. E a única coisa. E o único propósito dela é lutar por você. Dá pra ver aí, ó, que ela perde vida passivamente. Se alguém atacar, pior ainda. E ela fica atirando no pessoal. Bom, eu diria que dependendo do seu modo, ela dura uns 20 segundos. Porque mais ou menos quando ela acaba, já recarregou outra torreta. Isso é bom? É muito bom, porque se você tiver um nano protocolo, você pode ficar com 2 torretas sem nem mesmo ter o 0. Bom, essa torreta, ela tem várias delas de melhoria, igual tem aliados. Último ataque, ele é obrigado a carregar até 20. Não pode ter começado antes. E ele é um ataque de longe. Não tão de longe porque fica ruim de acertar. Mas você começa a dar tiros teleguiados, onde cada um dá 3 de dano. Que nem o tiro da torreta que dá 3 de dano. Bom, nisso você pode acabar ele antes, né? Ó, gastei 4 tiros e eu acabei. E ele recarrega mais rápido. Mas eu não posso começar antes. E se você quiser, não acabo com a raça dele. Bom, eu diria que o artesão também depende muito do 0. Porque ele pode botar 2 torretas com 0. E como ele depende dos aliados, acho que já deu pra entender, né? Você tem 2 aliados. Bom, usando de forma inteligente, eu digo, botando todos os seus aliados, usando o 0 e botando de novo, meio que você dobra a sua quantidade de aliados. Tanto que se você tiver 4, você vai ter 8 aliados. Isso se eles não usar ele. Mas isso é muito bom, principalmente se você tiver o overclock do 0. Eu sei, qualquer personagem fica roubado com o overclock do 0, já que ele fica literalmente sem cooldown por 5 segundos. Mas o Artisan, meu irmão, é outra história.
Eu aqui, ó. Aqui eu equipei o Zero com o Overclock pra vocês verem. Eu tenho a Game Pass pra continuar o jogo. E tipo assim, o dano que uma torreta normal dá é tipo 13 de dano por segundo, diríamos, né? Só que se você usar o overclock do Zero e spamar a torreta, eu vi que no último vídeo quando eu spamei a torreta ficou fazendo barulho. Então dessa vez eu vou tentar não fazer barulho. Mas só olha o que acontece. Isso mesmo, você faz uma chuva de balas. Bom, as torretas são meio burras. E como elas têm alto mira, elas estão mirando no cara mais burro ali, né? Mas eu vou botar elas aqui perto desse carinha pra vocês verem como é roubado. Pera aí, né? Não tão perto que precisa acertar. Bom, eu botei elas muito perto, mas não tá acertando direito. Mas mesmo não acertando direito, olha o tanto de dano que ele toma. Bom, visto que tem inimigo na tela já. Então, quando tiver nenhum inimigo na tela e aparecer algum bicho, elas vão atirar sincronizadas, perfeitas. Por isso que eu disse que eu não tenho de overclock do Zero. Porque ele fica muito roubado. Principalmente se você, depois de spamar a torreta, você ainda jogar o tiro com aquela melhoria da torreta barragem. Bom, o Altizão, ele tem uns 6 pontinhos na cara, que nem a melhoria dele. Ele tem um monte de quadrado. Esse negócio que me parece muito um C. As perninhas, né? Dá pra ver que ele é cheio de linhas pretas. E ele anda de um jeito maneiro. Bom, vamos lá pro Vestige. Bom, o Vestige, ele é totalmente à distância. Isso mesmo, totalmente. Tanto que quando alguém chega perto de você, tem um ataque só pra empurrar eles. Que é meio difícil de acertar, diga-se de passagem. E bom, é bem maneiro, né? O chapéuzinho dele. Mas voltando, o clique dele mesmo é a distância. Você dá tiros que dão 8 de dano. E é isso. Tiros que dão 8 de dano. Isso. Bom, a segunda habilidade, ele puxa a bazuca dele e dá um tiro bem rapidão de 48 de dano e dá dano em área. Bem pouca área, mas diria que dá dano em área porque eu... Não, eu já dei dano em área. Ali, acertei os dois. E ele dá 48 de dano também. Terceira habilidade, ele dá um pulo pra trás pra se afastar do inimigo. E... é só isso. É sério, só isso. Bom... o último ataque dele, como eu disse, ele puxa um negócio da bazuca dele e vai na pessoa mais perto. Não fique perto demais, porque senão ele vai errar. Mas isso serve para empurrar o cara e dar 32 de dano. Que combo com o pulo pra trás, caso você queira se afastar. Um combo muito bom dele é que quando alguém chegar perto, você usa o negócio de empurrar e fica spamando bazuca, que ele vai fazer isso daqui. É quase instantâneo. Ele já fica até na animação já. Bom, isso é um combo bastante bom. Você dá dano no cara, bastante dano e ainda pular pra trás. E eu diria que ele depende bastante do round. Porque você vai enfrentar, por exemplo, o boss final. Se ele usar uma bazuca, você vai perder metade da vida. Bom, e ele tem uma passiva. Uma passiva chamada crítico. E te falar, ele depende muito desses críticos. Tem muita melhoria só pra crítico. Bom, de vez em quando ele tem chance de dar um tiro crítico. Aquele tiro crítico faz... Aí eu acabei de dar 2. Ele dá o dobro de dano, que significa que ele dá 16 de dano.
e cura 5 de vida. Por isso que ele depende do crítico, porque se você tiver com pouca vida, pô, e é só o tiro que tem crítico. É só ele. Isso tem habilidades para dar só crítico, para atirar mais rápido o crítico, para quadruplicar a chance de crítico, pro crítico dar mais dano. É muita habilidade de crítico. Bom, o Vestige, dá pra ver que ele é bem maneiro, tem aquela vibe Velho Oeste. E ele tem olhos. Sim, aconteceu um milagre no Hours, que algum personagem tem um olho robótico, mas pelo menos não um olho mal assombrado na testa. Visitor. Agora já começam os personagens que são bem roubados. Bom, o Visitor, eu queria reclamar que ele é um exemplo ótimo de personagem lesma. É sério, ele consegue ser mais lento que o Profrete. Se você andar reto com ele no boss final, você não vai conseguir desviar desse negócio, que o de trás vai te acertar. Bom, parando com as críticas aqui, né, que o vídeo não é sobre isso. O Visitor é bem quebrado e ele depende muito do guarda-chuva dele. Bom, o clique dele, ele só um clique, ele dá 3 hits de 8 de dano numa furadeira, que no total é 24. É muito spamável isso que você pode comprar. E sim, pode acertar 2 pessoas. E é só isso. Você pode pegar umas melhorias, né? Isso fica mais quebrado, mas por enquanto é só isso. Segunda habilidade é um raio laser, onde ele puxa o guarda-chuva para os 2 lados e joga um raio laser. Lento para virar, lento para acertar. Combo perfeito. Bom, depois de dar bastante... Aí, ó, vocês viram que o bicho desviou sozinho. Bom, depois de dar bastante ataque de 4 de dano, no final ele vai dar uma explosão que dá 64 de dano e cura 8 de vida. Roubada. E esse raio, ele tem 8 segundos de cooldown. Sim, ele demora 5 segundos para atacar e tem 8 segundos de cooldown. E um fato é que, diferente de muitos personagens, a maioria, né? O cooldown dele só começa quando ele termina de soltar o raio laser. É diferente de, por exemplo, o choque do Witness, a bazuca do Vestige, do negócio do Invader. É, bem diferente. Bom, próximo ataque, ele entra no chão e está numa distância curta. Só explodindo o personagem pra cima. Dando 20 de dano. Muita gente acha que ele sempre vai dar esse passinho aqui, ó. Que tem 7 segundos de cooldown. Mas não. Porque se você virar a tela pra cima e virar pra onde você quer, ele simplesmente vai muito longe por algum motivo. Bom, o próximo ataque, ele pisa no chão e joga os espinhos que vão reto. Não são teleguiados pela primeira vez. E esses espinhos, eles prendem um alvo, dando 20 de dano e prendem ele por 3 segundos. E claro que eles têm 9 segundos de cooldown. Bom, o Visitor, ele tem uma passiva que você precisa ver ela. Muita gente acha que, de primeira vista que esse chapéuzinho é uma habilidade, mas ele não é. Bom, cara, quando vocês tomam dano, vocês vão perceber que esse negócio, ele diminui um pouco. Ele demora 5 segundos pra carregar. E faz parte ele tomar dano, porque quanto mais desses negócios ele tiver, menos dano você toma. Em troca você perde ele. E ele só acumula até 6. Tem muita melhoria que ajuda ele, como melhoria de velocidade, de poder, aumentar ele para 10, a habilidade que recupera ele dá escudo quando ele tá cheio,
Mas isso é outra coisa. Bom, o Witness, ó. O Visitor, ele depende muito do quadruplicar tempo. Dá pra ver que ele anda bem rápido, olha. Quando ele tá com o tempo quadruplicado. Comparado aos personagens não é nada. Mas ele é assim por causa do raio. Se você usar um raio e o Rush, que é o tempo dele, olha o que acontece. O raio sai instantâneo. Viu? Isso é muito bom. Tinha que ainda sobra um pouquinho. E cá. Mas a House, meu raio tá em cooldown. O que eu vou fazer? Bom, ele simplesmente acelera em 4 vezes não só você, mas também o cooldown. E como o raio não precisa ser inteiro com o quadruplicar tempo, só um pouco dele já tá bom. Isso é muito bom, principalmente se você tiver o overclock. Nossa, como tudo desse jogo depende de overclock. Mas mesmo assim ele consegue não ser pay to win. Bom, o Visitor dá pra ver que ele é um cara bem maneiro, né? Tem bastante linha nas pernas dele. A cabeça dele é brilhante. O guarda-chuva fica brilhante em ataques fortes. Como, por exemplo, na hora do guarda-chuva gigante. De um raio laser. E dá pra saber isso porque quando o guarda-chuva aumenta o poder e fica poderoso, ele simplesmente fica brilhante. Então, isso é um fato visual, né? Que eu não sei se dá pra perceber muito bem. Mas sempre que ele vai jogar um ataque forte, o guarda-chuva dele fica brilhante. Um raio, por exemplo, dá uns 150 de dano. Guarda-chuva gigante, ele dá um 240 e daí em diante. Subject. Um personagem muito difícil de desbloquear se você não tiver o overclock. Já vou avisando. Saiba jogar muito bem para poder desbloquear ele, porque já vou avisando. É difícil. Bom, primeiro o clique dele mesmo. Ele simplesmente dá esse giro aí que eu botei uma poção sem querer. Mas ele dá esse giro aí que dá 18 de dano. E tem um alcance extremamente, mas extremamente grande. Principalmente no terceiro ataque. Olha o terceiro ataque. E ele dá 14 de dano em cada clique. E o combo dele é 4. Segunda habilidade, não faz nada. Mentira, faz sim. Mas a gente vai explicar isso junto com as outras habilidades. Bom, terceira habilidade dele, ele teleporta. Não, parece um dash, mas não é. Porque ele teleporta, ele fica imune. Nossa, ele anda muito bem, cara. Não tem como. Bom, além da espada dele ser de laser, ele faz poções. Você vai ver que a corrente... Eu vou explicar a corrente, a bolha e as mãozinhas ao mesmo tempo, porque elas tudo tem a ver. Bom, as bolhas... Você vai fazer uma poção nova. Isso mesmo. As bolhas você faz uma poção aleatória. Eu fiz uma poção de explosão. E agora uma poção de cura. O formato das poções, elas sempre vão... Tipo assim, a cor das poções sempre vai ter o mesmo efeito. A poção rosa sempre vai ser de escudo. A preta sempre de buraco negro. E a azul sempre de lentidão. Agora, o formato delas é diferente. Bom, caso a poção seja quadrada, ele vai passar ela na espada, que durante 5 cliques, que você acertar, é claro, ele vai dar um efeito aleatório. Seja buff pra você, nerf pro inimigo. Bom, agora se a poção for redonda, você vai tacar ela. Bom, se for debuff, ele taca longe nos inimigos, você pegar em você, não tem problema. Se for de perto, ele taca em você mesmo.
Bom, nisso, você vai clicar nas bolhas para poder fazer uma poção nova. E caso você gostou muito da poção que você fez antes, pode clicar na corrente 2 vezes e copiar essa poção, segurando até 3 poções, como sempre. Bom, dá pra ver que o colar ele tem uns carregamentos. Até porque se você usar a bolha ou o colar para copiar ou fazer poções, ele vai acabar e vai ficar em 6 segundos de cooldown. Não, gente, muita gente, eu confundi isso. Eu mesmo confundi quando eu comecei a jogar. Quando um charge tá em cooldown, você não precisa ficar esperando. Você pode usar. Ó, você vê aqui, ó. Ó, ainda tá em cooldown, mas como eu tenho um número lá em cima, posso fazer a poção. E a mãozinha, ela pra atacar as poções. Você pode ver as poções que você tem nas suas costas. Muito quebrada, até porque se você conseguir uma poção, por exemplo, de escudo ou de cura, você fica com vida ou escudo infinito. Inclusive é assim que consegue um personagem secreto. Bom, ele não é obrigatório, mas se você quiser, você pode usar o 0 com ele pra simplesmente fazer poção infinita. E é isso. Bom, ele é um robô baseado em energia. Dá pra ver, né? E ele é o Subject. Raramente você vê alguma coisa com o nome Subject em inglês sem ser de matéria. Vamos lá, gente. Glória a Deus, último personagem. Estamos quase acabando o vídeo. Bom, esse é o Partin. Um personagem extremamente roubado e que depende de parar o tempo. E de 0 também. Bom, o clique dele, ele dá 5 de dano e no final dá 2 dashes. E ele é bem rápido o clique. Bom, já vou falar logo a passiva, que qualquer ataque que você der, sem ser do Easy Lover, você vai carregar uma dessas florzinhas. Essas florzinhas é combo. E o que elas faz? Eu esqueci. Parabéns pra mim. Mentira, elas fazem assim. Elas melhoram o seu Easy Lover e tem muitas melhorias que dependem delas pra poder melhorar os ataques. Bom, o segundo ataque, ele vai dar um combo de socos de uma vez, com alcance bem curto. Porque ele dá um combo de socos e o cara fugiu na hora que eu ia soltar. Mas é isso, ele dá um combo de socos e abaixa. Até porque ele não dá esse área de stand. Você já sabe, né? Depende totalmente do stand. E ele dá muito dano. Mais ou menos uns 3 por 10. Terceira habilidade, ele pula apenas. Muito bom pra usar o Sand. Até porque você fica parado na hora de usar o Sand. Agora vamos lá, Easy Lover. O cara que melhora, dependendo do seu combo. Bom, ele vai gastar todo o seu combo. Ele fica por só alguns segundos. Tanto que você vê que ele já sumiu. Quando você usa ele, você tem 3 ataques novos. Isso mesmo. Uma própria parte tem mais ataque que o próprio Subject. Bom, ele melhora os ataques. O soco vai virar um uppercut, bem difícil de acertar, e que dá 30 de dano em alguns efeitos, dependendo das suas melhorias. Bom, o combo de socos, sabe o que vira? Uma rasteira, que dá 20 de dano e joga o inimigo muito longe. Ele serve mais para afastar. E por último, um favorito da galera, o pulo melhorado. O pulo não servia pra nada, deram um jeito de melhorar ele 1000 vezes. Porque agora você pula alto e ainda cai dando 25 de dano e um pouco de stun. Isso é muito bom porque, dependendo da sua melhoria, né? Você pode simplesmente atacar 2 vezes. Bom, um partinho é isso. O vídeo tá ficando bem longo, então eu vou acabar por aqui. Fique com Deus, vejo vocês amanhã se Deus quiser.
Então é isso, galera. É isso. Tchau.